Dia 17, respeitando uns aos outros. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romano 2:10b. Respeito começa com uma perspectiva divina. Significa olharmos uns para os outros sob o ponto de vista de Deus como criaturas eternas, João 3,16, escolhidas por Ele, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2,9, e também olhar uns para os outros como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8,17. Respeitar denota constantemente nos lembrarmos de que, em breve, compartilharemos o mesmo céu com aqueles que agora estão em nosso pequeno grupo e na igreja, e com os que temos dificuldade de respeitar. Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. 1 Coríntios 12:24. Uma expressiva demonstração de respeito é o simples ouvir. Fazemos-nos presentes e abrimos os ouvidos para escutar os corações feridos, angustiados, os sonhos e desejos mais profundos uns dos outros. O Deus do Universo ouve todas as nossas orações. Jesus ouviu aqueles que os rodearam. Devemos ouvir nossos irmãos e irmãs em Cristo. Esse ouvir significa que não nos apressaremos para tentar corrigir os fatos, nem apresentaremos respostas rápidas. Respeitamos os outros o suficiente para deixá-los compartilhar a história toda. Algumas vezes, tudo o que precisamos é alguém que ouça o que temos no coração. Respeitar significa dizer que confiamos nos outros em vez de presumir que agirão errado ou não farão melhor do que faríamos. Filipenses 2:3. Também demonstramos respeito pelo modo como falamos dos outros quando não estão por perto. Nada destrói um relacionamento mais rapidamente do que a fofoca, Provérbios 16:28. A fim de agirmos com respeito, devemos fazer qualquer coisa para proteger a reputação e a dignidade de nossos irmãos, irmãs em Cristo, em vez de darmos razão à fofoca e espalharmos rumores. A Bíblia ensina que o amor perdoa muitíssimos pecados, 1 Pedro 4:8. Temos êxito em demonstrar respeito mútuo quando de fato procuramos ter cuidadosos e não somente sinceros. Ter tato é pensar antes de falar, sabendo que o modo de dizer algo influenciará na recepção da mensagem. A crítica é mais bem recebida quando apresentada com amor. Sendo cristãos maduros, devemos sempre falar a verdade, mas dizê-la em amor. Efésios 4:15. Antes de falar francamente com alguém, pergunte-se: por que estou dizendo isso? Minhas palavras vão edificar ou derrubar esta pessoa? O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15:4. Compreensíveis e não exigentes. Respeitamos os outros quando os tratamos do modo como desejamos ser tratados. Lucas 6:31. Que comportamento você espera das pessoas que trabalham com você? Que sejam exigentes ou compreensivas. Temos de ter consideração com os sentimentos dos outros e com as pressões que enfrentam. Às vezes não estão se sentindo bem, passaram por um dia difícil, etc. A Bíblia diz: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Provérbios 16:21. O mesmo lugar para praticar o respeito é em nossa casa e em pequeno grupo. Frequentemente somos mais bem educados com pessoas estranhas do que com as que vemos todos os dias. Gentis e não julgadores. Mesmo quando discordamos, devemos ser corteses e respeitosos e nos concentrar primeiramente em nosso comportamento. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 14, 12, 13. Educados e não rudes. Quando somos tratados rudemente, não precisamos responder no mesmo tom. Como discípulos de Cristo, aprendemos a responder com bondade. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. Somente mais uma observação sobre respeito.
Deus confia nos pastores e nos líderes espirituais de sua igreja para cuidar de vocês. Hebreus 13:17. Eles precisam ensinar corretamente a palavra de Deus, confrontar os fatos, ensinamentos antes que se espalhem, proclamar o evangelho aos não cristãos, orar por todas as pessoas, inclusive por você e por sua família, escolher e treinar novos líderes, e fazer tudo isso enquanto servem de exemplo do que significa ser discípulo de Jesus. 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Nem todos conseguem facilmente ter tato, ser compreensivos, gentis e bem-educados, mas é necessário que sejam. Quando for fazer as anotações em seu diário, hoje, pense sobre essas coisas e peça a Deus que o fortaleça através do Espírito Santo para capacitá-lo a promover tudo quanto produz e conduz à paz e edificação mútua. Romanos 14:19.